Assalamu alaikum. Vamos abordar hoje um tema de extrema importância e sério. É um tema muito sério que não deveríamos, de fato, estar abordando e nem deveríamos, nesse momento, estarmos nos preocupando com ele, porque a humanidade já deveria ter superado isso. A humanidade já deveria ter resolvido isso já no passado, porém, isso não aconteceu, então toda hora nós temos que reafirmar, temos que abordar esses temas, temos que abordar esse assunto e conscientizar as pessoas, e nos conscientizar também, que é a questão do racismo, do preconceito. É uma questão que a humanidade já conviveu com isso por muitos séculos. Nós sabemos as atrocidades que aconteceram na história da humanidade por conta do racismo, por conta do preconceito, da discriminação. E como é que nós devemos abordar isso? Nós devemos abordar como um tema a ser solucionado, um problema que a humanidade está enfrentando, e ele tem a ver com valores, tem a ver com dignidade do ser humano. As pessoas precisam, todos nós precisamos compreender o status do ser humano. Ele é digno por natureza. Eu, como muçulmano, vou invocar aqui versículos do Alcorão Sagrado, que são para nós muçulmanos as palavras de Deus reveladas ao profeta Muhammad no Alcorão, em árabe, e ele diz: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. E em verdade nós enobrecemos o ser humano. Deus está falando que ele enobreceu o ser humano, então dignificou o ser humano. Então o ser humano, por natureza, ele é digno, ele é honrado. Então, quando eu faço ou pratico o racismo, pratico a discriminação ou o preconceito, eu estou fazendo o quê? Eu estou tirando essa dignidade desse ser humano. Eu estou diminuindo dessa dignidade, eu estou ferindo a dignidade dele, a honra dele. E, consequentemente, eu estou ferindo o quê? A qualificação na qual Deus criou esse ser humano. Então, eu não estou reconhecendo que o ser humano é digno, é honrado, porque eu estou fazendo diferenciação. Esse é branco, esse é amarelo, esse é negro, esse é japonês, esse é árabe, esse é brasileiro, esse é ocidental. O que está acontecendo hoje? Eu ter uma qualificação, eu ser árabe, é uma qualidade minha. Eu ser brasileiro é uma qualidade minha, é uma característica minha. Assim como o japonês, é característica dele ser japonês, mas nem por isso ele é menos ou mais do que o outro. E isso tem a ver com o quê? Com orgulho, tem a ver com a humildade, a falta de humildade. Toda pessoa preconceituosa ou toda pessoa que é racista, ela é orgulhosa, porque ela está se achando acima dos outros. E aqui o profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele e com os demais profetas, numa narração dele, num hadith seria o relato, a narração do profeta, né? Então, num hadith, numa narração dele, ele diz: quem é humilde para Deus, Deus o eleva. مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. Não há uma pessoa que é humilde com intenção de agradar a Deus. Humilde para quem? Com as pessoas. Humilde com os demais. Não se achar sobre os demais. Você pode ser mais inteligente que os outros, você pode ser o mais culto que os outros, mais rico, mais poderoso, você pode ter mais propriedades que os outros, você pode ser mais bonito que os outros, bonita, não importa. Isso não te qualifica a se achar acima dos outros. Isso deveria ser motivo de você ser mais humilde. Isso deveria te qualificar a ser uma pessoa mais simples e mais grata, mais agradecida.
Então, é uma forma da gente reconhecer, e quem me deu isso foi Deus, então agradecer a Deus por essas dádivas. Então, a pessoa que se acha acima dos outros, é melhor do que os outros. Você escolheu ser branco? Você escolheu ser negro? Você escolheu ser gordo? Você escolheu ser magro? Você escolheu ser... Apesar que essas coisas, por exemplo, a pessoa ser gorda ou magra, ela pode fazer regime, mas tem pessoas que não conseguem, não tem... a estrutura delas é essa. Agora, uma pessoa alta ou baixa, é ela que escolheu. Você escolheu nascer tal dia, ou nascer em tal família, ou nascer dessa classe, ou nascer nesse país. Então, não foi você que escolheu. Então, imagine se você fosse você que está se achando sobre o outro, sendo negro se achando sobre o branco, ou o branco se achando sobre o negro, ou o rico se achando sobre o pobre, ou o pobre se achando sobre o rico, ou o inteligente se achando sobre aquele que lhe falta, ou o culto zombando ou se achando acima daquele que... Se coloque no lugar do outro, tenha essa empatia, tem essa consideração que é você se considerar, você considerar o lugar do outro, você se colocar no lugar do outro, no sentimento do outro, como você se sentiria com a atitude que você está tendo com essa pessoa. Imagine que isso fosse feito de uma pessoa contra você. E quem de nós não passou por situações, por exemplo, de bullying, ou situações de discriminação, ou aqui na escola, né? E que as pessoas brincavam e faziam isso como brincadeira, que quantas pessoas, quantas crianças foram para casa chorando, porque elas foram zombadas, ou por causa do seu sotaque, por exemplo, que é nordestino, porque é do sul, porque é do Mato Grosso, ou porque... Quantas coisas... E isso vem da onde? Isso vem da onde? Vem, primeiro, do ambiente. Do ambiente. Mas também tem a parte da família. Onde está a família nisso? Por que a família não faz a sua parte? Muitas vezes a família não está nem sabendo que o seu filho pratica o preconceito, o racismo. Ou sofre o racismo, ou sofre o preconceito. Ou a criança não vai falar, porque vai tomar bronca se ela estiver praticando, ou ela tem receio da reação dos pais se ela está sofrendo esse preconceito, esse racismo. Então, nós devemos, primeira coisa, o nosso seio familiar deveria, ou tem que ser, deve ser, um lugar de tranquilidade, de serenidade, um porto seguro, onde a criança ela pode falar, ela pode se expressar e será compreendida. Ela tem que ter essa segurança de que será compreendida. Por outro lado, aquele que pratica, é necessário que a família ela fale, aborde esses temas. Esses temas têm que ser abordados dentro de casa. São das boas maneiras, da boa educação. Que adianta uma pessoa que é muito inteligente, tem um vocabulário fantástico e está se achando sobre os outros? Para a pessoa que pratica, já é o motivo dela ser infeliz. Ela não vai ser aceita. Ela pode ser temida, mas não vai ser aceita. Eu não quero uma pessoa, eu não gosto de pessoas que sejam racistas, que discriminam, que tenham preconceito contra os outros. Eu não quero conviver com essa pessoa. Eu tenho vergonha alheia, eu não posso ficar quieto diante disso. Eu vou falar e acabo me afastando. Se a pessoa não me dar ouvidos, se a pessoa não se orientar, se a pessoa não aceitar, a tendência é eu me afastar. Então essa pessoa ela tende a ficar isolada e cada vez mais presa ao seu mundo. Portanto, olha só, o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, numa outra narração, num outro hadith, ele diz: foi revelado a mim por Deus para que nenhum de vocês se ache sobre o outro.
que um não se orgulhe sobre o outro, e que um não cometa injustiça, ou para que um não cometa injustiça sobre o outro. Então ele associou a injustiça a se achar sobre os outros, a se orgulhar, se achar, se orgulhar sobre os outros. Associou a injustiça. Então a injustiça está ligada ao quê? Ao orgulho, ao racismo. É uma injustiça. A discriminação. E isso é na lei divina. Então, se Deus está falando isso, eu que creio em Deus, tenho uma religião, tenho uma crença religiosa, então o que acontece? Se Deus não está contente comigo, porque eu estou ferindo as regras, cometendo pecados grandes contra Deus, como é que eu vou pedir a Deus que me abençoe? Como é que eu vou pedir a Deus serenidade, felicidade? Como é que eu vou ser tranquilo dentro do meu seio familiar, dentro da minha casa, no meu trabalho? Não tem como. Como é que a pessoa vai ser feliz desse jeito? Ela não consegue ser feliz. Então, é muito importante nós abordarmos esses temas e falarmos esses temas entre nós e condenarmos. Não pode somente a gente abordar e não ter uma orientação e não ter uma condenação a isso. As pessoas precisam saber que isso é errado, que isso eu posso discordar de ti. Discordar de ti, das suas ideias, isso não é discriminação. Discriminação é quando eu te diminuo por causa da minha cultura, por causa da minha status social, do meu dinheiro, do meu poder, alguma coisa que eu acho que eu tenho mais que você, e a pessoa se achar sobre o outro. Agora, discordar de ti, das suas ideias, isso é meu direito, é teu direito discordar de mim. Certo? O que nós não podemos é um desrespeitar o outro. Porque como é que eu posso conviver em paz com alguém e eu não estou respeitando esse alguém? Ou esse alguém não está me respeitando? É impossível. Porque a base da convivência harmônica é o respeito, é a justiça. Daí que vem a justiça, do respeito. Pratica-se o respeito, existe a justiça. Portanto, é de extrema importância que nós falemos sobre isso, que abordemos sobre isso. Certamente que nesse vídeo eu não consigo esgotar esse tema, é um tema muito longo, porém é um start, é necessário falar e volto a dizer, coloque isso no lugar do outro, no sentimento do outro. Você gostaria? Como você se sentiria se alguém falasse isso para você? Ah, você não é da família tal, ou você não é da aldeia tal, ou você não é da cidade tal, ou você não é da classe tal, você não é da nata tal, você não é do clube tal, você não é no seu... E com um ar de diminuição contra você. Imagine que situação, que sensação horrível é essa. Já que você não gosta disso para você, não deseja isso para os outros, não faça isso com os outros. Não faça isso com o filho dos outros. Aconselhe seus filhos. Tem muitas famílias boas que os filhos praticam esse preconceito, elas não estão sabendo. Então pergunte, porque nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Perante Deus nós seremos responsabilizados por isso. Nós não podemos alegar desconhecimento nisso, porque a responsabilidade é nossa de conhecer, de saber, de ir atrás, buscar informações, assim como nós queremos saber se meu filho está usando drogas ou não, vou buscar, vou pesquisar, se ele está doente ou não, vou levá-lo ao laboratório, fazer pesquisas. Assim, a mesma coisa eu tenho que saber. Como é que é o comportamento dele na escola? Como é que é o comportamento dele entre os amigos? Como é que é o comportamento dele distante dos pais? É muito importante a gente falar sobre isso. Isso faz parte das ferramentas que nos levam à felicidade. Eliminar
o racismo, a discriminação. Que Deus abençoe a todos, que nos guie para a felicidade, a harmonia, a paz, o respeito e a justiça. Que Deus guie a todos.